Tentando equilibrar a vida? Boa sorte com isso. Olá, eu sou Felipe Restini e nesse perfil aqui eu guio você rumo ao voo mais alto da sua vida. E por que eu estou falando, te desejando boa sorte se você está tentando equilibrar a sua vida? E eu sei bem como é isso, né? Você tentar equilibrar o seu trabalho com a sua vida pessoal, a sua vida pessoal com a sua vida profissional. A hora que você está no trabalho, você está se sentindo culpado ou culpada por estar no trabalho e não estar com a sua família, com seu filho, com a sua filha, com a sua mãe doente, seu pai doente, sei lá. Quando você está com as pessoas que você ama, quando você está cuidando da sua vida pessoal, quando você está malhando, quando você está passando um tempo com seus filhos, com as pessoas que você ama, seus amigos, você tem aquela ponta de culpa porque você não está produzindo, porque você não está se focando na sua prosperidade real. Quando você acorda um pouco mais tarde, você se culpa porque você tem que acordar cedo. Quando você vai dormir tarde porque você está se divertindo com as pessoas que você ama, você se sente culpado porque no outro dia você vai acordar cansado e não vai conseguir produzir, ou você tem que acordar cedo amanhã porque você tem que acordar cedo amanhã e tudo mais. E a verdade é que você fica, como eu já fiquei muito também, né? Como aquela galera que equilibra prato, que fica com 5, 6, 10 pratos equilibrando ao mesmo tempo ali. A verdade é que você não consegue focar em nada direito. A culpa sempre vai te consumindo de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. E o que eu quero te falar aqui? Eu me livrei disso a partir do momento que eu assumi para mim mesmo e para as pessoas ao meu redor, mas principalmente para mim mesmo, que essa coisa de ter que acordar cedo é balela, essa coisa de ter que equilibrar a vida é balela, essa coisa de ter que fazer o que todo mundo espera que você faça é uma pura balela. Os próprios gurus aí que falam para você acordar cedo, acordar de madrugada, etc., eles mesmos falam que no fundo, isso é uma chamada para você ouvir eles naquele momento, que aquilo ali é quase que uma manipulação mesmo para você poder estar 100% atento ao que eles estão dizendo, mais do que isso ser algo para prosperar. E a verdade é a seguinte, a fase em que eu tive a minha maior alavancagem, o maior crescimento profissional, pessoal e tudo, foi numa época em que eu acordava tarde, 9, 9h30 da manhã, começava a trabalhar 10h30, 10, 10h30 da manhã, e não tinha esse compromisso não. Se eu tivesse que ficar fazendo um churrasco até 2 horas da manhã eu ficava, no outro dia eu acordava 11 horas, meio-dia, começava a trabalhar depois. Por quê? Porque o que define a nossa vida não é o quanto a gente trabalha, não é a hora que você acorda, não é nada disso. O que você precisa entender é que essa culpa, essa dor que a gente sente ao tentar equilibrar, isso daí é um tipo de culpa e um tipo de dor de algo impossível. Porque eu posso te contar uma novidade? A vida é desequilibrada. A vida é inequilibrável. Não tem como você manter a sua vida equilibrada. Primeiro que você tenta manter a sua vida equilibrada em 2 esferas, pessoal e profissional. Como se existissem só essas 2 esferas, né? Dentro do meu estudo, dentro do Áureos, dentro da metodologia que eu desenvolvi de gestão de vida e prosperidade para mim mesmo, que eu chamei de método Áureos, são 9 esferas da vida. O coaching, né, aquela outra técnica, que é a técnica de coach e tudo mais, se você já fez, você sabe como é que é, são 12 áreas da vida. Então você não tem como equilibrar. Se você tem dificuldade para equilibrar 2 áreas, que dirá equilibrar 9 ou 12? Ou sei lá eu quantas áreas da sua vida você tenta equilibrar. Não tem como equilibrar. Quanto mais você tenta fazer algo que é impossível, mais frustrado você fica, mais culpado você fica, mais scrolling você vai fazer. Scrolling é aquele ato de você ir passando ali a tela no Instagram, no TikTok, nas redes sociais em geral, o próprio YouTube, o próprio Netflix, né? Tem gente que faz scrolling no Netflix. Meu padrasto é assim, ele fala assim, e aí, o que você fez ontem? Eu fiquei assistindo Netflix. O que você assistiu na Netflix? Ele fala, não, eu fiquei assistindo a Netflix. Ele fica 1h30 passando os filmes, lendo as sinopses e não assiste nada, né? Então, o ato de scrolling. Então, por que isso? Porque a gente se sente culpado, o nosso cérebro entra em modo de sobrevivência e o teu cérebro te coloca para fazer algo para se livrar daquele sentimento ruim.
E o scrolling, né, o ato de ficar passando tela, de ficar rolando tela, é um ato que te tira da realidade, te deixa num modo de sobrevivência, né? Então o teu cérebro te coloca em modo de sobrevivência. Fora que o scrolling, o ato de ficar scrollando, o ato de ficar rolando tela, ele começa a gerar um ciclo de liberação de dopamina, que é um ciclo irreal de dopamina, né? Em que você... irreal porque a dopamina ela é disparada no nosso organismo quando a gente tem a recompensa por alguma coisa. Por exemplo, no mundo animal, vamos supor que nós ainda estivéssemos no nosso cérebro, na nossa essência, caçando na floresta. A hora que você agarra uma caça, você tem o quê? Você tem justamente a liberação de dopamina para te premiar, através de neurotransmissores, te premiar com a recompensa daquela caçada. Quando você rola a tela, você tem liberações homeopáticas ali de dopamina. Você tem dopamina o tempo inteiro no seu cérebro. Só que te recompensando pelo quê? Só porque você viu um conteúdo gostosinho de ser consumido. Só que isso te acrescenta o que na sua vida? Absolutamente nada. Presta atenção. Nosso cérebro é preguiçoso, ele quer viver em modo de sobrevivência. Então quando você vai fazer alguma coisa que te desafia, e a gente não precisa disso, hoje em dia, porque a comida está ali na geladeira, a gente não precisa sair para caçar, o teu cérebro te coloca em modo de sobrevivência e te joga para o scrolling. O scrolling, ele tem o mesmo sistema, a mesma sistemática do vício, né? O vício em bebida, o vício em droga, o vício em qualquer coisa. Por quê? Porque ele faz liberação de dopamina e o seu cérebro fica viciado nisso. Por quê? Porque dopamina para ele é legal. E ele se mantém nesse modo de sobrevivência. E sabe qual que é o problema? De tudo isso, você acaba vivendo uma vida que nem é sua, você acaba vivendo uma vida completamente irreal. Beleza, mas como que é a solução para isso? Eu estou tentando equilibrar a vida, não estou conseguindo. Isso te frustra, te leva para o scrolling ou te leva para qualquer outra coisa, te leva a fazer algo que o seu cérebro se sente seguro. E se o seu cérebro se sente seguro, isso não vai te tirar de onde você está e ir para outro lugar, não vai te levar a prosperar, não vai te levar a ter sucesso nos negócios, a ter sucesso nas suas relações, a ter sucesso com o seu corpo, a ter sucesso com absolutamente nada. Por quê? Porque ter sucesso exige que você... E aqui eu quero te pedir permissão para falar coisas que talvez você já ouça há muito tempo, mas te exige sair um pouco da sua zona de conforto. E não é sobre entrar em banheira com gelo, não é sobre acordar super cedo, igual eu já falei, não é essas cá entre nós babaquices, né? Isso daí é um outro tipo de coisa. Não estou dizendo que isso não funciona, isso funciona, mas não funciona para quem está tentando prosperar e tentando sair desse ciclo vicioso, literalmente ciclo vicioso, que te mantém preso, que te mantém querendo buscar um equilíbrio que você não vai conseguir nunca. Então qual que é a real? Sabendo que a vida é inequilibrável e que você não tem como equilibrar isso daí, qual que é a solução para isso? Eu encontrei a solução em harmonizar o desequilíbrio. Ora, se o negócio é desequilibrado, então vamos manter esse desequilíbrio de uma maneira que eu consiga transitar entre todas as áreas da minha vida, não de maneira equilibrada, porque isso não existe nem em termos de tempo, nem em termos de atenção, nem em termos de impacto. Como que eu criei? Eu usei a proporção áurea para harmonizar esse desequilíbrio, para viver a vida em desequilíbrio, só que de maneira harmônica, de maneira que eu consiga não sentir culpa, não sentir frustração e que eu consiga também focar muito, sem estar 100% focado em tudo que eu faço. Seja aqui gravando esse vídeo para você, seja no momento em que eu vou fazer um planejamento estratégico ou da minha vida, do meu ser, ou um planejamento estratégico de uma empresa, seja no momento que eu estou com a minha filha, fazendo o dia de pai e filha que eu instituí, eu estou 100% ali presente. Então isso é uma coisa muito importante. Como que eu consegui isso? Harmonizando esse desequilíbrio. Como assim harmonizando esse desequilíbrio? Simples. Presta atenção. Não é só a sua vida que é desequilibrada, não é só a vida do ser humano que é desequilibrada. A natureza é desequilibrada. Como assim, Felipe? Você está louco? A natureza é perfeita. Sim, ela é perfeitamente desequilibrada. Pensa comigo na vida de um leão. O leão, ele vive o mesmo tempo caçando, o mesmo tempo dormindo, o mesmo tempo... Não. Olha para o seu pet, para o seu gato, para o seu cachorro. Tem algum equilíbrio nessa vida dele? Nenhum. Ele dorme a hora que ele tem sono, ele fica acordado a hora que ele tem que ficar acordado, ele brinca a hora que ele tem que brincar. Seu corpo não tem equilíbrio.
Tem momentos em que você quer comer mais proteína, tem momentos em que você quer comer mais carbo, tem momentos em que você quer... E a gente fica forçando esse equilíbrio. Então não existe essa parada. E uma coisa que eu estudo há muito tempo, há mais de 20 anos, é uma parada chamada proporção áurea. O que é a proporção áurea? Se você conhece, sabe do que eu estou falando. Se você não conhece, a proporção áurea, ela é uma proporção matemática, ela é uma proporção mesmo, uma medida de proporcionalidade que foi descoberta na natureza. A natureza respeita a proporção áurea. Em tudo que acontece na natureza, existe essa proporção áurea. Proporção áurea é uma proporção de 1 para 1,618, e na verdade isso aí é uma dízima. 1 para 1,618, blá blá blá, e vários números para cima. O que isso quer dizer? Se você olha, por exemplo, a imagem de uma galáxia, você vê que a galáxia ela tem um formato meio espiralado. Se você olha o caracol, ele tem aquele espiral. É um espiral desequilibrado. Ele não é sempre da mesma largura, ele não tem o mesmo comprimento cada parte, ele é harmonicamente desequilibrado. A onda do mar que se forma em proporção áurea. O desabrochar das flores é em proporção áurea. O bater de asas de uma borboleta. E olha só que interessante, quando o ser humano começou a usar a proporção áurea, ela está nas músicas mais admiradas do mundo, nos quadros mais admirados do mundo. A proporção áurea é o que permite algumas construções muito loucas, lá aquelas coisas do Niemeyer e outros também, outros arquitetos e engenheiros usam a proporção áurea. Proporção áurea é a tradução matemática da força da natureza, da naturalidade. Porque presta atenção, a natureza é algo que usa de maneira extremamente inteligente a energia que ela tem. Então é um ponto de alavancagem. Para se formarem as ondas do mar, a natureza precisa criar isso, né? O desabrochar das flores, a vida em si, precisa acontecer com o mínimo de esforço e o máximo de resultado. É o dedo de Deus ali fazendo a coisa acontecer, a proporção áurea. E essa proporção áurea é algo que permite uma alavancagem, que vem de alavanca, uma alavancagem de tudo que você vai fazer. Ou seja, é o que permite que a natureza consiga produzir coisas infinitas com um gasto de energia absurdamente pequeno. É por isso que o leão passa a maior parte da vida, né? O leão ou qualquer bicho, mas o leão é uma boa coisa. É por isso que o leão é um bom exemplo. Por isso que o leão passa a maior parte da vida dormindo e não caçando. Aliás, nem é o leão que caça, são as leoas, né? Por quê? Porque caça um bicho bem grande e come-se esse bicho bem grande e fica-se dormindo por muito mais tempo do que caçando. O ser humano acabou invertendo isso, a gente mais caça do que usufrui, né? Por quê? Porque tenta buscar esse equilíbrio. E a vida é completamente desequilibrada. Por exemplo, um exemplo que eu sempre gosto de dar é o exemplo da águia. A águia é o animal onde eu fundei toda essa minha metodologia, todas as minhas empresas são fundadas em alguns princípios que eu peguei da águia. Quando você vê uma águia voando no alto do céu, você vê que ela não fica batendo asa o tempo inteiro. A águia bate asa para levantar o voo. Depois, ela solta, ela aproveita as ascendentes de ar, ela aproveita as correntes de ar para voar com o mínimo de energia e o máximo de resultado. Até as ascendentes, né, as correntes de ar quente que vão subindo, elas sobem em espiral, respeitando a proporção áurea. Então eu ajustei, eu harmonizei a minha vida de acordo com a proporção áurea. E aqui eu vou te dar uma solução para você já começar agora. A primeira coisa que você tem que fazer para você ter a sensação de uma vida equilibrada, mas sabendo que a vida não é equilibrada, que ela é desequilibrada e se livrando da culpa e da frustração por tentar equilibrar uma coisa inequilibrável e não conseguir, vou te dar alguns passos aqui para você seguir, para você já se orientar e já apontar a sua vida para uma vida áurea, para uma vida organizada em proporção áurea. A primeira coisa que você precisa fazer é assumir que a sua vida é desequilibrada. É assumir para você, assumir para as pessoas que estão em volta de você. Você precisa assumir. A vida é desequilibrada e está tudo bem. Esse é o primeiro passo. Isso daí foi um ponto de libertação na minha vida, quando eu descobri isso e comecei a viver de acordo com essa premissa, né? Então, primeiro, assume o desequilíbrio. Segunda coisa, tudo que você for fazer, já que a vida é desequilibrada, você vai começar a praticar o que alguns chamam
é chamado aí, alguns gurus chamam de mindfulness, que é você estar 100% focado naquilo que você está fazendo. Cara, você definiu que agora você vai passar 2 horas com a sua filha, com a sua mãe, com a sua tia, com a sua vizinha, ou passar 2 horas focado em fazer um plano estratégico para você, para a sua vida, para a sua empresa, o que seja, você vai ficar 100% naquilo. Toda vez que vier um pensamento intrusivo, né? Nossa, mas e tal coisa assim? Você vai tirar isso da cabeça. E agora eu vou te ensinar uma parada. Como que você tira um pensamento que está intruso ali no que você está fazendo, não te deixando focar 100% naquilo? Por quê? Porque a sua vida, porque você tem, né? E aqui eu preciso da sua permissão para falar sobre isso. A sua vida, a sua mente tem algumas gaiolas, né? Você tem algumas gaiolas mentais e alguns pilotos automáticos mentais que vão te puxar de volta para essa historinha de vida equilibrada. E você precisa lutar com eles um pouco. Não tem jeito. Você já deve ter ouvido falar disso. Algumas pessoas falam sobre crenças limitantes, falam sobre autossabotagens. Aqui eu falo sobre gaiolas mentais e pilotos automáticos. Então, que vão querer te tirar daquele estado de flow, que vão querer te tirar desse estado de foco 100%, de mindfulness mesmo. E o que você vai fazer? Usar uma técnica sensacional, simples, besta, mas que funciona. Toda vez que vier um pensamento intruso, você vai deixar sempre, a hora que você estiver focado em qualquer coisa, um papel e uma caneta do seu lado. Toda vez que vier um pensamento, meu Deus, eu preciso pagar aquela conta, meu Deus, eu preciso ligar para tal pessoa, meu Deus, eu preciso colocar isso na minha agenda, meu Deus, eu preciso lembrar de fazer tal coisa, meu Deus, eu não estou trabalhando, eu estou com um sentimento ruim. O que você vai fazer assim? Vai pegar o que você está pensando e escrever, colocar no papel. Você vai tirar da sua cabeça e botar no papel. Por quê? Está no papel. Você vai dizer para você mesmo, ó, já está aqui, não vou esquecer logo depois que eu sair do flow, eu vou ver esse papel aí, colocar na agenda e fazer o que tem que ser feito. Então você tira da sua cabeça, você tira a preocupação, que é você... O que é preocupação? É você se ocupar previamente. Pré-ocupação. Então, ao invés de você se preocupar, você vai tirar isso da sua cabeça, colocar no papel, para você se ocupar daquilo no momento em que for daquilo. Só que interessante. Quando você faz isso, então você assumiu o equilíbrio, você está 100% presente em tudo que você está fazendo. E aí, por fim, o que é que você vai fazer? Para você conseguir fazer tudo que você for colocando no papel, você vai separar a sua vida em blocos de tempo. Esquece essa história de marcar horário para as coisas. A não ser, claro, vou marcar uma reunião com tal pessoa, vou marcar um café, vou marcar um happy hour, uma cervejinha com o pessoal do escritório no final do dia. Isso aí é marcado. O resto tem um monte de coisa. A maioria das coisas da nossa vida, a gente não precisa ter uma hora marcada. O que você precisa é separar blocos de tempo para aquilo. Dentro do método Áureos, dentro da agenda áurea que eu criei para mim, eu monto blocos de tempo, tudo baseado em neurociência. Então eu monto, por exemplo, blocos de tempo da minha missão, que é o meu foco hoje. O meu foco hoje da minha vida é focar mais na minha missão. Então a minha vida está desequilibrada para ter um foco maior, uma maior dedicação na minha missão. Então, eu separo sempre blocos de 2 horas, por exemplo. Por quê? Porque eu já tenho um certo poder e uma certa facilidade para me focar e para me concentrar e eu consigo manter esse foco por 2 horas. Quem está começando, que ainda está com dificuldade, que ainda tem muito scrolling no seu dia a dia, precisa começar com blocos de alto foco de no máximo 1h30. Então, eu separo esses blocos de tempo e esses blocos de tempo eles são móveis na minha agenda. Então, organize alguns blocos de tempo. Comece organizando um bloco de tempo para as 3 coisas que mais fazem você sentir culpa. O que mais te faz sentir culpa? Não estar trabalhando, não estar com a sua filha, não estar com a sua esposa, com o seu esposo, não estar produzindo algo. Então, pega só as 3 coisas que mais te fazem sentir culpa e frustração por você não estar fazendo e separa blocos semanais de tempo para isso. Eu vou fazer tal hora, só que não se cobra. Eu vou fazer amanhã às 7 da noite. Aí amanhã às 7 da noite alguém te liga ou alguém te manda uma mensagem ou acontece alguma coisa ou você tem que preparar um jantar, sei lá. E você não consegue, você não pode se sentir culpado com isso. Você tem que entender e pôr na sua cabeça que esse bloco de tempo é móvel. Então se você não fez isso, você passa esse bloco de tempo para amanhã cedo, para amanhã na hora do almoço, para amanhã à tarde.
para madrugada, se você quer fazer de madrugada. Então, assume que é desequilibrado. Esteja 100% presente em cada coisa que você for fazer e comece a organizar blocos de tempo para as coisas que são importantes, principalmente aquelas hoje que te fazem se sentir culpado. E comece a classificar a sua semana. E esses blocos de tempo você tem que defendê-los. Enquanto você estiver nesse bloco de tempo, você já avisa todo mundo. Fala, ó, próximas 2 horas, esqueçam de mim. Próxima 1h30. Aí, Felipe, sabe o que é que eu não tenho tempo? Cara, você tem tempo. Eu peguei uma... Se você pegar, ó, recentemente eu peguei uma pesquisa que mostrou que o brasileiro gasta, em média, 9 horas por dia scrollando. 9 horas por dia rolando tela. Eu tenho certeza que durante o seu dia tem... Ah, Felipe, mas eu mereço também assistir uma sériezinha. Então, você merece assistir uma sériezinha, maratonar uma sériezinha. Mas você merece também ter a tranquilidade e o sentimento de missão cumprida que você tem quando você estipula um bloco de tempo, cumpre aquele bloco de tempo, mesmo que seja na hora da sua distração. Porque distração é só distração. Você merece muito mais do que isso. Você merece prosperar. Você merece fazer o voo mais alto da sua vida. E assim, isso vai te ajudar bastante nesse começo. Mas aqui eu preciso novamente te pedir a permissão para falar algo que é chato, que é pesado, mas que é real e não dá para fugir. O único jeito de você realmente se libertar e conseguir ter uma vida harmônica, não equilibrada, mas harmônica, o único jeito de você se livrar de toda essa culpa, se livrar de toda essa frustração que você tem e realmente conseguir prosperar, mas prosperar não só financeiramente, prosperar financeiramente sim, ganhar muito dinheiro, prosperar emocionalmente, ser emocionalmente próspero, ter prosperidade física, ter prosperidade relacional, de relacionamentos, ter prosperidade em tudo na sua vida, de verdade, você precisa entender o que eu chamo de GPS, que é gaiola, piloto e salto. GPS. O que é isso? Você precisa identificar suas gaiolas mentais e quebrar essas gaiolas. Você precisa identificar os pilotos automáticos da sua vida. Coisas que você faz no automático e a nossa vida é 90% feita em automático. Então você precisa identificar os pilotos automáticos que estão te mantendo preso na vida que você tem, preso ou presa na vida que você tem hoje e se livrar, desligar esses pilotos automáticos da sua mente. E você precisa dar saltos. Saltos da águia. Eu não sei se você sabe, mas a mamãe águia, quando o filhote águia ganha penugem suficiente para voar, a mamãe águia não ensina o filhote a voar. A mamãe águia joga os filhotes do penhasco. E nesse salto, os filhotes aprendem a voar. E nessa vida você precisa dar alguns saltos. Saltos são ações específicas que te fazem se jogar do penhasco a hora que você está pronto. E a hora que você entra nesse ciclo de GPS, quebrar gaiolas mentais, desligar pilotos automáticos mentais e dar saltos de ações específicas, de ações prosperativas na sua vida, aí sim é que a mágica começa a acontecer. E quando você faz tudo isso e organiza a sua vida em proporção áurea, cria a sua agenda áurea e harmoniza a sua vida sem a pressão de ter que equilibrar, porque não dá para equilibrar, você vai conseguir ter muita prosperidade. É o que eu falei, a proporção áurea é um ponto de alavancagem. Arquimedes, que foi a pessoa que desenvolveu todo o conceito de alavanca, né? Que alavanca é algo em que você coloca pouca força e tem um resultado extremo lá na outra ponta. Ele falava o seguinte, me dê uma alavanca com o comprimento certo e o ponto de apoio certo que eu consigo levantar o planeta Terra, eu consigo mover o mundo. E realmente, esse ponto de alavancagem da sua vida, da sua prosperidade, o ponto de alavancagem é o que eu chamo de núcleo áureo, que é um ponto de intersecção na sua mente que junta aquilo que você faz muito bem, aquilo que gera valor para o mundo e aquilo que você ama fazer. Quando você se foca no seu núcleo áureo, você consegue alavancar a sua vida, alavancar a sua prosperidade numa velocidade, numa potência e com um resultado tão extremo que
que você nunca imaginou. Mas você precisa do ponto de alavancagem certo. Para isso, é tudo isso que a gente precisa fazer. E ó, se você gostou desse conteúdo, se você gostou desse vídeo, se isso fez sentido para você, eu quero que você já me siga no Instagram, já assine o meu canal do YouTube, ativa a sineta para você receber aí as notificações de novos conteúdos. E eu quero te fazer um convite muito especial. Você que está aqui no fim, chegou até o fim desse vídeo, realmente se focou em ter mais prosperidade na sua vida, em realmente fazer o voo mais alto da sua vida, eu quero te fazer um convite especial. É uma parada gratuita que eu estou criando um movimento, que eu chamei de Águia Correio. A verdade é a seguinte, eu não sei se você sabe, mas nós, seres humanos, aprendemos e absorvemos coisas e evoluímos até 6 vezes mais rápido e com mais profundidade, 6 vezes mais rápido e 6 vezes mais profundo quando a gente lê, ao invés de quando a gente assiste e escuta. Isso aí é neurociência pura. E com isso, eu criei um movimento para estimular a leitura crítica e a leitura focada em prosperidade. E criei o projeto Águia Correio. Um projeto de cartas para prosperar, em que eu vou te enviar uma carta por semana para você ler, assimilar e poder prosperar, e poder estar mais perto e ser guiado ou guiada rumo ao voo mais alto da sua vida. Basicamente, eu vou te mandar uma carta para prosperar por semana, por e-mail, porque é por lá que dá para mandar textos realmente profundos e que realmente vão fazer a diferença nessa conexão. Todos esses textos, todas essas cartas para prosperar do Águia Correio são pensadas para começar a quebrar suas gaiolas mentais, começar a desligar seus pilotos automáticos nocivos e começar a te dar saltos quânticos, saltos de ação para você prosperar cada vez mais. Se você quer entrar para a lista do Águia Correio, é muito simples, você pode pegar o link que está na descrição desse vídeo aqui, se você está me assistindo pelo YouTube. E se você está no Instagram, é só você comentar a palavra Correio. Então, no YouTube, você precisa abrir a descrição do vídeo e aí vai estar o link lá para você entrar no Águia Correio. Ou, se você está no Instagram, é só comentar Correio, que aí eu vou te mandar o link no direct. E aí você vai lá, você vai se inscrever, vai colocar um e-mail que você realmente abre e você já vai receber a primeira carta para prosperar do Águia Correio já imediatamente depois de se inscrever. Dito tudo isso, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, já dá o seu like, comenta que assunto você quer que eu aprofunde mais. Qual que é a gaiola ou o piloto automático mental que você descobriu que você tem durante esse vídeo, que você quer, que você quer compartilhar comigo e com as outras pessoas aqui. E, claro, traga ideias de outros conteúdos que eu posso fazer para você. Um grande abraço, sucesso sempre, até a próxima. E não se esqueça, voe alto, você nasceu para ser águia. Você só está papagaio, mas você nasceu para ser águia. Valeu!